A paz do Senhor para você, professor discipulando. Estamos aqui, eu e o professor Douglas Nilson Moraes, para mais uma aula, notadamente a lição número 5, o Ministério de Jesus. E eu quero, de antemão, facultar a palavra ao meu amigo, professor Douglas Nilson, a fim que ele faça suas considerações iniciais. Professor Douglas Nilson, a paz do Senhor, o que dizer da lição de hoje? Pai do Senhor Moeli, Pai do Senhor a todos os professores que nos acompanham semanalmente e alunos que também dedicam tempo para assistir esse podcast. Hoje, falar do Ministério de Jesus é uma grande lição, tal como as demais, para nós que lideramos, ou para você, o aluno que um dia poderá liderar. O Ministério de Jesus, ele tem muito a nos ensinar sobre liderança, sobre aspectos teóricos, práticos, numa dimensão tanto terrena quanto espiritual. Obrigado, professor Douglas Nilson. E para você que pela primeira vez está acessando o conteúdo deste ensino, desta gravação, eu quero aqui lhe dar as boas-vindas e quero dizer que este projeto se trata da EBD em Síntese Podcast, é uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte, esta igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Meu amigo Douglas Nilson, é, depois dessas considerações iniciais, já adentrando aqui o assunto da lição, estamos quase na metade do trimestre, do primeiro ciclo de discipulando, e o primeiro tópico, aliás, antes de tocarmos em alguns elementos do primeiro tópico, o que poderíamos sugerir para o professor que vai falar sobre o ministério e, em especial, o ministério de Jesus. Seria interessante definir, não? O que significa ministério e que, às vezes, as pessoas acabam, vou aqui fazer uma analogia, né? Se importando, digamos, com cargo, né? Aqui eu estou fazendo uma consideração do ponto de vista genérica, né? Pessoas que se preocupam muito com o cargo, mas não querem a carga. E há pessoas que confundem ministério com status. Que tipo de equívocos poderiam ser corrigidos na oportunidade do contato inicial para uma aula como essa? Vamos falar sobre o ministério e depois vamos avançar falando do ministério de Jesus, que é nosso modelo, né, em tudo. Eli, eu acho que um ponto de partida, e o próprio comentarista vai falar na proposta pedagógica, é iniciarmos do conceito de servir, porque servir é um ponto de partida para toda e qualquer obra, toda e qualquer função, todo e qualquer ministério. E Então, o o ministro não seria alguém que é servido. isso. Pelo contrário, é alguém que está aí para servir. Para servir. Ministro. Então, não entender, não compreender bem o significado de servir pode levar muitas pessoas a querer, como você falou, status ou querer determinadas atividades, ultrapassando pontos de partida. Então, o servir, porque servir está nas pequenas coisas, se é que nós podemos chamar de pequena, está no dia a dia da vida de um cristão. Não se concentra somente no contexto congregacional de igreja, mas é uma atitude daquele que é salvo. Então, é como o Tiago, quando ele vai falar das boas obras, e servir é uma atitude de boa obra, é a atitude de alguém que é salvo. Então, a partir do Consiste em boas momento obras. que eu tenho convicção de salvação, eu vou fazer boas obras não para querer estar alinhado bem na fita com Deus ou para que ele não fique chateado comigo, mas é porque há uma gratidão tão grandiosa em meu coração pelo que Cristo fez por mim, que o mínimo que eu posso fazer é servir, me colocar à disposição para o reino de Deus.
E que poderíamos, como a gente nós poderíamos exemplificar esse ato de servir? Você já antecipou e delineou alguns aspectos do dia a dia do cristão. Por exemplo, estamos aqui servindo, Sim. digamos, uma audiência de professores ligadas, né, ou seja, que integram um quadro docente do discipulado, do discipulando, do DENOC em geral, quem sabe conselheiros. Sabemos que esse público, a equipe, né, ela é multifacetada, né, do DENOC. Coordenadores poderiam estar, de repente, colhendo benefícios e contribuições de uma aula como esta. Servimos também os próprios novos na fé, indiretamente, porque estamos aqui visando a formação daqueles que estão, digamos, na ponta da linha ali, né? Ponta da lança, atendendo diretamente o novo convertido nos domingos, na classe. E essa questão do servir, ela é tão assim abrangente que não está só focado, por exemplo, nós estamos aqui num exercício, numa ação de discipulado, mas aquele que porventura recepciona outro com um abraço, com a saudação, algo de uma forma cordial, atenciosa, isso é um serviço. Imagina você chegar em um local e ser bem tratado, Ser hospitaleiro, ser ser acolhedor. hospitaleiro, alguém que está enfermo, e você ter aquele cuidado. Muitas vezes, uma mensagem, que você envia para alguém, até pela tecnologia que temos hoje, mandar uma mensagem, isso é um ato de servir. Quantas pessoas não são, muitas vezes, consoladas através de uma mensagem, se sentem úteis porque alguém lembrou dessas pessoas. O serviço é algo tão grandioso que a intercessão também é servir. Eu orar por alguém e eu não preciso dizer que estou orando, mas eu estou, num processo de ajuda, de busca pela bênção do outro. Então, o serviço ele é muito complexo e o bom de tudo isso é que o cuidado que precisamos ter também com tudo isso é para que o nosso serviço não torne um ídolo em nossas vidas. E é isso que o professor precisa enfatizar para o novo convertido. E Jesus já falava no Sermão da Montanha acerca das esmolas, porque dar esmola é um ato de servir, você está socorrendo alguém. Mas Jesus disse: olha, não deixa que tua mão direita veja o que faz a esquerda, ou seja, não permita que o seu ato, o seu serviço, ele venha evidenciar o seu eu, e as pessoas venham querer dar glória a você. Então, o serviço tem ações que elas são visíveis, naturalmente, mas tem ações que são, no anonimato, para Sim, nós, porque para Deus não há anonimato. sim, sim, com certeza. Às vezes o ministério ou o serviço se degenera no autosserviço. Isso. Precisamos estar atentos a isso. Então, professor Cipula, temos aqui tecido e perfilado alguns exemplos, temos tentado aqui, na medida do possível, caracterizar alguns casos práticos da prática, né, do servir. Sabemos que isso Jesus nos legou, ele encarnou isso no seu dia a dia, na sua vida. E vamos agora adentrar, né? O ministério de Jesus. Primeiro tópico, a natureza do ministério de Cristo. O autor da lição, ele chega a indicar, digamos, uma composição, né? O ministério de Jesus é uno, sabemos, mas se nós pudéssemos destacar alguns aspectos, alguns elementos desse ministério, ele teria, digamos, uma ênfase, uma tendência, uma esfera de ação voltada para o ensino, inicialmente, para a pregação, aí depois nós vamos discutir aqui qual é a distinção do ensino para a pregação e, digamos, um caráter mais sobrenatural, né? No que diz respeito à realização de milagres. Professor Douglas Nilson, ensinar em que consiste o ensino, ou poderíamos já dizer o ensino de Cristo, né?
O ensinar, e nós podemos ver isso ao longo do ministério de Cristo, não é algo que você fala apenas uma vez e está por encerrado. É algo como o próprio discipulado realiza, é algo sistematizado. Você vê que por diversas vezes Jesus tocava na mesma tecla para as mesmas pessoas, os mesmos discípulos. Então ele fazia ali um trabalho sistematizado. E o ensino, ele parte de uma verdade. Jesus não está assim, hoje eu quero ensinar sobre determinada coisa. Ele tinha uma verdade e ele é totalmente alinhado a essa verdade. Não se vê em nenhum dos evangelhos, em nenhuma parte do seu ministério, porque nós, quando ensinamos, podemos nos equivocar. Certamente o irmão Eli, em algum momento da sua trajetória, seja no âmbito profissional, acadêmico, ou até mesmo no âmbito da igreja, pode já ter apresentado algum ensino e depois, em uma nova pesquisa, entender um outro caminho, uma outra visão, ou seja, ele teve a sua visão transformada por um novo acesso, uma nova experiência, um novo aprendizado. Não é o que acontece com Jesus. Jesus ele é alinhado do início ao fim. O ensino dele, ele é linear, horizontal. Ele não, em momento algum, você vê Jesus dizendo, olha, lá atrás eu falei isso, mas agora eu quero dizer que é melhor isso, eu falei equivocadamente. Na verdade, quando Jesus fala dessa natureza, ele vai trazer uma ênfase. Por exemplo, quando ele chega em João 17 e vai dizer aos discípulos, vai falar sobre a questão do amor, e João 15 também, 14, quando Jesus está ali nos seus instantes finais, está falando do amor, ele, ele vai mudar um pouco o parâmetro. Ele diz, olha, já não lhes digo que amem como você se ama, como ama a si mesmo, mas ame como eu vos amo. Ou seja, eu vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, tendo como parâmetro agora o meu amor por vocês. Então, isso aqui é algo novo, mas não desconstrói o que ele vem dizendo ao longo da sua trajetória. É algo mais enfático, é algo mais que exige uma decisão maior, um comprometimento maior. A revelação ela é progressiva. A Isso, revelação de Deus ela é progressiva, ela não se contradiz, né, isso. ao longo da história da salvação. Professor Douglas, você aí mencionou esse componente da verdade, que o ensino de Cristo, ele era em si mesmo a verdade. Ele disse para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele baseava na sua própria autoridade aquilo que... a Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho. O interessante é que a construção no original é falou-nos no Filho, ou seja, Jesus é a própria revelação de Deus. O Logos, né? O Logos encarnado, a palavra encarnada. João, na sua primeira carta, ele vai dizer: nós tocamos na palavra da vida. Sim. Ou seja, você tem aí a experiência você tem pressupõe o aprendizado, e o aprendizado inclui esse contato físico. Eles foram testemunhas de Jesus, né? Conviveram com Jesus, foram testemunhas da sua ressurreição. Eles viveram, digamos, uma vida integral, né? Abandonaram tudo para viverem exclusivamente ali a discussão de Jesus, aprendendo, né, de Jesus, a fim de que fossem testemunhas críveis, verdadeiras testemunhas daquele que Cristo falou e fez, porque Jesus era poderoso em palavras e obras. Você também mencionou aí alguns elementos didáticos, como a repetição. Então, Jesus fazia perguntas, Jesus se valia de elementos Figura de do senso linguagem. comum, daquela ambiência dos seus ouvintes, né? Ele se valeu do método das parábolas, ele
também fazia perguntas, mas sem uma preocupação imediata com uma resposta, que é o que nós conhecemos como pergunta retórica, e nós vemos, reconhecemos em Jesus uma grande, um exímio, né? Um exímio mestre, tudo que ele fazia era com muita maestria e humildade, e falava com autoridade, né? Como eu falei, porque tudo que vinha antes dele, tudo que Moisés escreveu, os demais profetas, apontavam para ele, inclusive a lei, inclusive a lei. Então, comentamos aqui alguma coisa sobre essa preocupação de Jesus com a formação de seguidores, e também tem o papel de Jesus como pregador, a desenvoltura dele como pregador, a sua ênfase, a sua preocupação como alguém que proclama o reino de Deus, que exorta e convida o público, né, confronta pecados e convida os seus ouvintes ao arrependimento. Eu creio que nisso consistia mais, digamos, uma atuação homilética por parte de Jesus, né? Sim, isso mesmo. Já não é mais digamos, um discurso mais detido, mais preocupado com detalhes, não é aquele acompanhamento mais direto, mais sistemático, como você mencionou ainda há pouco, né? A pregação consiste na proclamação do Evangelho. Jesus anunciou o Evangelho. Mais adiante nós teremos uma lição que tratará disso, né? Que a mensagem de Jesus era o reino de Deus. Ele tratou do reino de Deus. E os milagres, né? Só para a gente fechar aqui, Douglas, nesse primeiro tópico e prosseguirmos para o segundo tópico. Milagres. Jesus, então, ele curou, né? Curou com uma palavra, curou sendo tocado, curou também tocando nas vítimas, nos próprios enfermos, ele curou à distância, curou usando saliva, etc. Ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios e foi capaz de outros feitos milagrosos, como fazer com que aparecesse uma moeda na boca do peixe. Tivemos também a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães. Ele, certa vez, amaldiçoou uma figueira e outros eventos e milagres feitos, né, prodígios que poderíamos aqui listar. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? E tudo isso apontava para a divindade de Jesus, né, para o Messiado. Né? O milagre não era um fim em si mesmo, né? Apontava para Jesus, o eu sou. Tanto é que, assim, há uma ênfase maior na questão do ensino, a pregação, porque nós sabemos, pela história mesmo, que o milagre em si, até ao longo da história da igreja e até os dias atuais, o milagre em si, ele não tem um poder de convencer com a própria palavra, ou seja, quantas pessoas são alcançadas por um milagre, mas isso, se ela não compreender a verdade do evangelho, essa pessoa pode não caminhar, não viver uma vida com Cristo. Então, o milagre, ele é importante, mas Jesus, ele não traz holofote sobre o milagre. E por aí você vê como Jesus não, ele de diversas formas ali ele está operando milagre, ele está pregando, ele está ensinando, é uma situação, alguém toca, ou seja, não havia uma máxima, um um conceito, algo muito específico que Jesus só curava daquela forma. Ele levantava a mão e sempre levantava a mão, porque isso aí poderia até ser algo que as pessoas quisessem imitar como forma de repetição. Então, Jesus, ele deixa isso muito aberto, porque ele é Deus, ele pode, através de uma palavra, ressuscitar, como ele pode, através de um toque, trazer a vida, curar. Isso mostra a diversidade, a grandeza do poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E poderíamos citar que ele também foi objeto ou alvo de milagre. Por exemplo, Sim, a concepção sobrenatural virginal, virginal. né? E um outro, a ressurreição, poderíamos também citar. Se bem que a Bíblia atribui à Trindade o milagre da ressurreição, o evento da ressurreição. Mas
Meu querido, quando você destacou, quando você fez sobressair que o milagre ele tem um papel limitado, nós temos no final do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus, aliás, Jesus não, Lázaro, né? Diz para, aliás, Abraão diz para Lázaro, aliás, para o rico, né? Para o rico. E Lázaro estava no seio de Abraão. Ele diz, sobre os irmãos do rico que estariam ainda vivos. Ele Sim, diz, Moisés, aliás, Abraão responde, eles têm Moisés e os Moisés. profetas, ouçam-nos. Abraão, no caso, entre o testemunho da palavra, da revelação, testemunho proposicional, canônico, e o evento da ressurreição, não, ainda que alguém ressuscite para ir falar-lhes alguma coisa acerca do destino do homem depois da vida pós-morte, etc., o Abraão ele vai dizer assim, não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam, ou seja, a prioridade aí é da revelação escriturística, e não o milagre ou a experiência com o milagre, como É a algo palavra que determinante convence, para né? aproximar alguém da verdade. O poder que a palavra tem, a palavra genuinamente revelada, ela não tem nenhum, nenhum aporte que se compare, né? Sim. Obrigado, meu querido. Vamos aqui adentrar o segundo tópico, considerando aqui o avançado o avançar do tempo, a exiguidade do tempo, melhor dizendo, é o ministério de Jesus na perspectiva divina. Poderíamos citar também, meu querido, depois dessa descrição tripartite, né, do ministério de Jesus, ensino, pregação e milagres, cada pessoa da Trindade teria, sim, um papel nessa missão que Jesus veio realizar. O Pai planejou a salvação, o Filho veio executar, o Espírito é quem aplica a obra da salvação. Em outros momentos, nós poderemos ver a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, desde da sua concepção, né? Desde da proclamação do nascimento de Jesus pelo anjo para Maria. Né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi visto descendo na forma corpórea de pomba no momento do batismo. Nós E temos também Jesus falando com o Pai em oração ao Pai diversas vezes durante o seu ministério. E depois ele deixa a fórmula do batismo, né, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos essas referências da Trindade no ministério de Jesus. O que e mais poderíamos acrescentar? Para a nós gente até fechar já esse tópico falamos, nós até já falamos em outros encontros ali, é que sim, essa ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo não constitui o ensino herético do subordinacionismo, né? Em sim. que o Pai, ele manda, o Filho, ele obedece ao Pai, mas o Filho está abaixo do Pai, mas acima do Espírito Santo. O Espírito Santo está abaixo de todos. Então, não há esse aspecto subordinacionista em que um manda e o outro obedece porque está abaixo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus e cada um tem a sua ação, sua atuação na história, no desenvolvimento da, da história humana. Então, não há contradição nem é, imposições na relação da Trindade. Não há, digamos, uma subordinação em termos de essência, Isso. mas em termos de função. Em termos de função, Aqui nós sim. queremos dizer, quando a gente chama de trindade econômica. Você tem a Econômico. trindade ontológica, que é quem Deus é em si mesmo, e a trindade econômica Econômico. Isso é mesmo. como a trindade se revela às coisas criadas, né, a criação. Do ponto de vista do papel das pessoas da trindade, no seu relacionamento com as coisas criadas, com os seres criados. É importante esse destaque, esse enfoque que você deu para que o professor discipulando ele
tenha cuidado com Isso tem a algo abordagem muito. desse assunto e com certas perguntas que daí podem surgir. Isso aí tem uma ação muito aplicativa para nós, né? Porque qualquer ato de servir, nós servimos para glorificar a Deus, né? Tudo que nós Sim, fazemos, precisamos glorificar a Deus. Então, a glória é direcionada a Deus. Mas nós também estamos na dependência do Espírito Santo, né? Ou seja, não é de nós mesmos, nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. E o tema que nós vamos apresentar nesse processo é a pessoa de Cristo Jesus. o Pai, nós vemos nas Escrituras, ou nos Evangelhos, melhor dizendo, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito testifica do Filho, né, porque o Espírito é quem nos guia a toda a verdade. Ele Sim, não fala de si mesmo, ele é humilde, né, fala do Filho. fala do Filho. O Pai envia o Consolador, o Filho também diz que ele também enviará outro Consolador. O Pai enviou o Filho, depois a procissão, nós temos a procissão da terceira pessoa da Trindade, que é tanto o Pai quanto o Filho enviam o Espírito, A mesma essência, né? que é da mesma essência, que é Deus, né? Deus subsiste em três pessoas, né? A divindade subsiste em três pessoas. Meu querido, terceiro tópico, o Ministério de Jesus na perspectiva humana. Tivemos aqui uma discussão em que a gente incluiu aqui alguns temas até filosóficos, mais abstratos, tratando do relacionamento intratrinitário e do papel de cada uma das principais funções das pessoas da Trindade no ministério de Jesus. E visou o que? O desempenho desse ministério de Jesus. Né? Reconciliação, realização do bem e libertação. Reconciliação, nós sabemos que o contexto aqui é o diplomático. É a mensagem de paz, a cessação de uma trégua ou a cessação de conflito, de hostilidade entre dois povos ou duas nações. E é claro que a mensagem interessante é que quem diz isso é esse autor aqui, o Pannenberg. E a doutrina da reconciliação, ela pressupõe o livre-arbítrio. Né? Por quê? Porque a outra parte pode recusar a mensagem, recusar a paz. É interessante, né? Deus, ele não impõe a paz, não impõe a paz, não obriga o homem a amá-lo, a se relacionar com ele. Né? Deus, ele se permite ser rejeitado. E Deus, ele quer, através de seu Filho, e mediante a atuação do Espírito Santo, atrair livremente as pessoas nessa grande história de amor que é a mensagem da redenção. Então, nós temos essa mensagem de reconciliação, a realização do bem, né? E Jesus não só falou, como também agiu. Ele fez obras poderosas, obras que tinham como destinatário o desfavorecido, o desvalido, o despossuído, a pessoa que estava ali necessitada de uma misericórdia, de uma intervenção, por vezes sobrenatural, de compaixão, e o trabalho de libertação, o Ministério de Libertação e essa mensagem, não só a mensagem, como também uma operação que consistiu em acabar com a escravidão que a vida de algumas pessoas, a que algumas pessoas se sujeitavam, né? Sob uma influência maligna, demoníaca. O que nós poderíamos falar aqui, Douglas, para a gente só fechar aqui esse terceiro tópico? O tema principal, imagina se Jesus ele vem a esta terra, desenvolve um ministério de 3 anos, ele ensina bem, ele opera milagres, ele prega como ninguém, mas se tudo se resumisse a esta vida, como Paulo diz, né, aos Coríntios, se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos mais miseráveis. Só que Jesus, ele vem, como nós já falamos, tem um propósito definido, e o propósito
é aqui apresentado, que é reconciliar o homem com Deus. Porque se não houver reconciliação, não haverá comunhão, não haverá libertação, não haverá vida eterna para a humanidade. Então, sem reconciliação, todas as demais coisas são apenas ações humanas. Ou seja, se Jesus não pudesse reconciliar o homem com Deus, ele teria sido, como algumas seitas, até religiões vão apresentar, ele seria apenas um bom homem que veio trazer um ideal de vida para nós imitarmos, e se imitarmos, vamos ser tão bons quanto eles. Mas só que Jesus, o seu propósito era reconciliar o homem com Deus. Isso foi possível na cruz, em sua morte e ressurreição, ele abre o caminho. Todo ser humano tem essa oportunidade. Entra o livre-arbítrio, como você falou, mas tem a oportunidade. Em reconciliado com o Pai, nós agora vamos viver uma vida de comunhão e libertos da opressão, da ação do inimigo no que tange ao pecado que nos escravizava. Não deixamos de pecar, mas agora não estamos mais submissos ao poder do pecado nem do príncipe deste século. Então, esse eu acho que é a verdade conclusiva dessa lição, que o professor precisa passar para o aluno, para que ele entenda que a vida com Cristo é muito mais do que resolver as questões humanas, fazer o homem feliz, Um evangelho social, um evangelho social, um evangelho de terapêutico. prosperidade terrena, é a nossa grande prosperidade, a nossa grande vitória, a nossa grande riqueza é porque nós podemos ser reconciliados com o Pai. E isso está acima de qualquer ação humana. É render-se, confessar, crer em Jesus como Salvador e viver uma vida com o Pai. E aí não tem distinção de raça, de cor, de condições financeiras, é render-se a Ele. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, professor discipulando, está aqui mais uma aula. Temos aqui concluído a lição discorrendo sobre o terceiro tópico e tentamos aqui colocar até numa ordem, né, a realização do bem, né? Isso tem a ver com a obra da redenção. Cristo, quando ele veio, quando ele se desempenhou realizando alguns milagres, esses milagres visavam também a uma restauração e redenção do ser humano integral, né? Não só da alma, mas também do seu corpo. Essa obra da redenção consistiu no conflito entre o bem e o mal, e aqui estou aqui me referindo à libertação dos oprimidos, do diabo, e, por fim, essa reconciliação a que o professor Douglas se referiu, falando da cruz, do evento da cruz e depois da ressurreição. E eu concluo aqui dizendo que fomos destinados para um relacionamento com Deus. Para que o homem existe? Para se relacionar com Deus. Não existe para ser feito, né? A humanidade não é o ser humaninho de estimação de Deus. A humanidade existe para gozar de Deus, para se relacionar com Deus, glorificá-lo e gozá-lo eternamente. Então, é esse o propósito, professor, do discipulando. E vamos aqui concluindo mais esta lição e no nosso próximo estudo estaremos aprendendo sobre o novo mandamento. Professor Douglas Nilson, a paz do Senhor, um abraço. A Deus a nossa gratidão, mais uma vez, pelo estudo da sua palavra. Amém. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Pai do Senhor.